Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar a você fazer um esboço na prática. Exatamente. Quero que você aprenda na prática que como fazer um esboço, como preparar um esboço para a pregação. Eu vou te ensinar com um texto bem conhecido para facilitar o seu entendimento. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, clica no like, é muito importante, tá bom? Meu nome é Wilder Salles e você é muito bem-vindo aqui no canal. Se você é novo, se inscreva e ative o sininho da notificação. Sempre que sair um vídeo novo, você venha receber e ser abençoado pela palavra de Deus. Amém? Bom, e a primeira coisa que nós fazemos quando vamos preparar o esboço, geralmente eu procuro escolher um tema, tá? E o tema que eu escolho, não escolho um tema aleatório. Geralmente eu pego da própria palavra de Deus, que eu meditei, que eu estudei ali, eu tiro um tema dela. E eu vou dar um exemplo aqui bem claro de um texto aqui que podemos tirar um tema e em cima desse tema ali montarmos o nosso esboço. Por exemplo, aqui, ó, Mateus, capítulo 7, versículo 7, que fala sobre nós perseverarmos na oração, sobre pedir, em oração alguma coisa para Deus. Por exemplo, o texto diz assim, ó, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Texto bem conhecido, ou seja, está falando aqui sobre a persistência na oração. E aí eu vou colocar o tema. Pronto, tem aqui o meu texto, já li, já meditei aqui, tem um tema que fala exatamente sobre o texto. Eu vou colocar para você na tela mais ou menos o modelo. Como eu faria o esboço? Vamos lá. Primeira coisa, o tema, a perseverança na oração. Você já leu o texto, você já separou ali o texto que você vai pregar, tá bom? Eu estou colocando aqui esse texto, mas você pode utilizar esse modelo de esboço em qualquer pregação que você for fazer, ok? Bom, depois que você separou o tema, você leu o texto, você vai fazer uma pequena introdução. Essa introdução é como se fosse basicamente um resumo do que você vai abordar na sua pregação. E eu fiz aqui um pequeno resumo, uma pequena introdução para você entender. Coloquei assim, ó, introdução. Deus é bom e responde nossa oração. Por isso devemos pedir e crer que Ele fará de acordo com a sua vontade e no tempo certo. Então, eu separei o texto, eu já separei aqui o texto que eu vou pregar, já separei o tema em cima do próprio texto e, lendo o texto, eu entendi que Deus é bom, que Ele responde à oração daqueles que o buscam, Por isso devemos pedir e crer que Ele fará de acordo com a sua vontade. Fiz aqui a minha introdução, então você pode pregar dessa maneira, falar dessa maneira, tá bom? Você faz ali a introdução e você, antes de entrar ali no versículo da Bíblia, você explica para a igreja, olha, Deus é bom, Deus Ele responde a oração, nós devemos pedir, devemos crer que Ele vai responder a nossa oração. Devemos confiar na nossa oração, porque o Senhor é bom, Ele é fiel. E ali você preparou as pessoas para receberem a palavra. É muito importante você fazer a introdução, que as pessoas vão criar expectativas na sua mensagem. Claro que acima de tudo isso que eu estou te ensinando, de tudo, é o Espírito Santo que abençoa. É o Espírito Santo que dá a direção certa. Isso aqui é para poder ajudar você, amém? Não estou tirando aqui o poder do Espírito Santo, jamais. Mas é uma forma de ajudar você que está iniciando, você que tem muita dúvida. Então, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso entendimento. E aí você fez a introdução, separou o tema, e aí vem o texto, Vamos ler o texto para a gente poder entender? Olha só. Peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. E qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, palavras do próprio Senhor Jesus. Então nós temos aqui um texto e nós devemos então meditar nesse texto, refletir sobre o que esse texto está querendo falar para as nossas vidas, para os dias atuais, tá bom? Está falando aqui sobre pedirmos para Deus e sermos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia. O texto ele está declarando isso, que a gente deve pedir, porque Deus é bom. Se a gente é mau, a Bíblia nos considera como pessoas maus, sabemos dar boas coisas, está escrito aqui, ó.
quanto mais o Pai, né, nosso Deus que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, então Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos pedir, devemos buscar a Deus e Ele vai responder a nossa oração. E aí, uma das formas de você entender isso é você perguntar para o próprio texto. Exatamente. Uma forma de você preencher o seu esboço é você perguntar para o texto. Por exemplo, se a Bíblia fala que Deus ele responde, ele dá, né, ele atende às nossas orações, então por que tem pessoas que não recebem a resposta da sua oração? É uma pergunta, e eu coloquei exatamente isso no esboço. Ó. Porque muitas orações não têm resposta, tá vendo? Aí aqui você já vai preencher o seu esboço, você já vai acrescentar mais coisas no seu esboço, mais conhecimento, ou seja, você vai encorpando a sua mensagem. Tá dando para você entender? Você pergunta para o texto. É muito importante você perguntar para o texto. Por que muitas orações não têm resposta? Né? É interessante isso. Tem pessoas que oram e não têm resposta. Quantas orações eu já fiz e não tive resposta? Mas tem orações que eu faço e Deus responde. Então, é uma pergunta bem objetiva. E aí a gente tem que, em cima dessa pergunta, procurar algum respaldo bíblico. Aí vai entrar a parte de você pesquisar, de você procurar ali se informar, né, sobre essa própria pergunta que você fez para o texto. Até porque a Bíblia tem resposta para tudo, meu irmão. E aí eu coloquei aqui, ó, a resposta. Está aqui em Tiago 4, versículo 2 e 3. Ó. Diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Olha que interessante. Pedis e também não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então aqui a gente já tem a resposta. A pessoa ela pede, só que ela pede mal. Ela pede somente para o seu próprio deleite, ou seja, ela não recebe. Ela não recebe. Está aqui, ó, no finalzinho do versículo 3. Ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Sabe o que significa isso? É a pessoa que ela está orando errado. Porque muitas orações não têm resposta, se Deus fala que Ele é bom, que Ele vai responder, que Ele vai trazer resposta, porque a pessoa ela está orando errado, meu irmão. Deu para você entender? Então, você perguntou para o texto aqui e você tem uma resposta em cima dessa pergunta. Você pode colocar no seu esboço, tá bom? E aí a gente continua aqui o nosso entendimento. Fazendo isso, você vai ministrar para a igreja, você vai explicar, ó, muitas pessoas não estão tendo resposta porque não estão sabendo pedir para Deus, ou quando pedem errado, ou até mesmo não pedem, porque logo no início fala, né, que muitas pessoas não recebem porque não pede. Está escrito aqui, ó, nada tendes porque não pedis. Tem gente que não ora, tem gente que não busca, por isso que não recebe. E muitas pessoas não estão tendo resposta da sua oração porque estão pedindo errado. Porque Jesus disse, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, quanto mais o nosso Pai Celestial dará àqueles que lhe pedirem. É o que está escrito. Amém? E aí você preparou o seu esboço ali, você meditou, você deixou tudo pronto. E aí você vem com a conclusão, tá? É muito importante você entender que a sua mensagem ela tem que ter uma conclusão. A conclusão é a aplicação do texto na vida das pessoas. É importante isso, tá bom? Você lê, tá? Você explicar e você aplicar. Esses 3 passos são fundamentais numa pregação. Então, você leu, você preparou o tema, a introdução, você leu o texto, você fez uma pergunta para o próprio texto, você explicou na sua mensagem, e aí, você terminando isso, você vem com a conclusão, né? Ou seja, o que você entendeu, o que a palavra está querendo dizer para as pessoas. E aí você pode falar a sua conclusão. Eu coloquei a minha aqui só de exemplo, tá bom? Mas você pode fazer do seu jeito aí, de acordo com o Espírito Santo te dando a direção. Um exemplo, ó, todo pedido feito ao Senhor precisa ter um propósito e está de acordo com a vontade de Deus. Então, um exemplo, você pode falar para a igreja, olha, todo pedido, irmãos, feito a Deus, ele precisa ter um propósito. Não pode ser de acordo somente com a minha vontade. Tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus, ele tem um plano, um propósito, ele só responde aquilo que é de acordo com a sua vontade. Por isso, muitas orações não são respondidas. Um exemplo, entendeu? Eu coloquei aqui um modelo de conclusão só para você entender. Então, basicamente é isso, irmãos. Isso aqui é um esboço bem simples, tá bom? Ele pode ser muito mais elaborado, você poderia colocar muito mais coisas, mas aqui, esse esboço aqui, você vai conseguir pregar em no mínimo 30 minutos na sua igreja, no seu grupo de oração, onde Deus te usar. Você vai conseguir pregar de uma forma simples e clara e objetiva, ok?
Então, e aí para finalizar, ainda coloquei aqui mais um versículo extra, ó, e eu quero colocar para você, que é sobre o pedido. Ó. Peça, porém, com fé. Você pode falar para a igreja, ó. Nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, é aquela pessoa que pede algo para Deus, mas ela pede sem fé. Ela também não vai ter resposta da sua oração. Amém? Deu para você entender? Deu para você compreender esse esboço? Então, espero que tenha sido bem claro, de uma forma bem simples aqui, para você preparar o seu esboço aí, que você consiga preparar o seu esboço na prática, tá bom? Pode voltar aqui o vídeo, reveja novamente, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou te responder, tá bom? Para mim é um prazer responder a sua dúvida, te ajudar de alguma maneira. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, é muito importante, tá bom? Deixa o seu like aqui no vídeo e compartilhe com alguém também que tem desejo de pregar a palavra e tem dúvidas sobre como preparar um esboço na prática. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo.